Monopoly Go, um jogo de celular aparentemente inocente, conquistou o mundo com algumas táticas geniais, porém controversas. Os desenvolvedores levaram 7 anos para criar esse jogo perfeito e viciante, tomando centenas de decisões baseadas em dados, desenhando cada elemento, desde as cores, animações, efeitos sonoros e até as vibrações do celular, para garantir que ninguém parasse de jogar, inclusive eu. Joguei Monopoly Go por um ano e posso afirmar isso com segurança. Após superar 11 mil níveis e gastar centenas de horas no jogo, percebi que perdi meu tempo. Muitas pessoas concordam comigo. Como esse app aleatório ficou tão popular e virou o jogo mobile mais rápido a atingir 3 bilhões em receita, ele usou elementos de design viciantes, milhões ficaram viciados desde o início e tiveram dificuldade para largar. Para responder a essas perguntas, precisamos conhecer a equipe por trás de tudo, começando por Walter Driver. No início dos anos 2000, ele sonhava ser um ator e roteirista famoso em Hollywood, mas ao fracassar, percebeu que amava outra coisa: criar jogos para o Facebook. Veja, no final dos anos 2000, criar jogos para celular ainda não era algo comum, mas criar jogos para o Facebook tinha um potencial enorme. Pegue o Farmville, por exemplo, um jogo que faturou 235 milhões de dólares no ano em que foi lançado. Isso inspirou Walter a criar seu primeiro jogo, Stardom, um jogo onde você fica famoso organizando eventos e festas. O jogo foi elogiado e isso motivou Walter a seguir, independentemente do desempenho. Ele recrutou alguns caras, Anker, Eric e Eden, e criou a Scopely em 2011. Essa pequena equipe super talentosa continuou criando mais jogos para o Facebook, incluindo um título ardiloso chamado Friend Buzz. Aqui, os jogadores respondiam a 20 perguntas sobre seus amigos do Facebook. Tipo, o Bob é inteligente, a Lindsay mentirosa ou a Bethany cheira mal. Depois viam o que os amigos falavam deles após assistirem alguns anúncios. Jogos divertidos estavam funcionando bem para o quarteto, mas eles não imaginavam que tudo melhoraria ainda mais. No início dos anos 2010, houve uma grande mudança no cenário dos jogos casuais, que estavam migrando em massa das redes sociais para os celulares. E sendo o grupo esperto que eram, Walter e os garotos aproveitaram isso. Eles passaram a criar jogos para celulares com o objetivo de torná-los tão envolventes que os clientes não quisessem largá-los. Eles aplicaram essa ideologia ao Dice with Buddies, uma cópia do Yahtzee da Hasbro, e projetaram o jogo tão bem que a própria Hasbro não pôde ignorar seu sucesso. O gigante dos brinquedos fez parceria com a Scopely, permitindo o uso de franquias como Yahtzee, Scrabble e Monopoly em jogos mobile licenciados. Yahtzee with Buddies, uma versão repaginada do Dice with Buddies, e Scrabble Go, em troca de uma porcentagem da receita, tiveram um ótimo desempenho, com centenas de milhares de downloads e milhões em receita mensal. Mas o desempenho deles foi minúsculo em comparação ao jogo que eles criaram com Monopoly. Mas antes de falarmos sobre Monopoly Go, precisamos entender por que a Scopely era tão boa no que fazia. Como uma equipe tão pequena criou jogos tão envolventes a ponto de uma gigante como a Hasbro confiar suas franquias mais queridas? Tudo se resumiu ao seu gênio, estratégia de desenvolvimento de jogos, e é uma ferramenta que mudou tudo. A Scopely se destacou na análise de dados mais do que qualquer outro desenvolvedor de jogos. Eles logo perceberam que, ao entender quem jogava e como jogavam, poderiam usar esses dados para ajustar a experiência de todos, mesmo que fosse de forma sutil, para maximizar a retenção e, mais importante ainda, os lucros. Mas, se você pensar bem, isso seria impossível de realizar. Os jogos da Scopely eram jogados por centenas de milhões de pessoas, somando bilhões de horas de jogo. Rastrear esses dados manualmente era inviável, por isso criaram uma ferramenta interna secreta para automatizar. Lembra desse cara? Se você esqueceu há alguns minutos, este é o Ankerball. Sarah, formada em Ciência da Computação pela Universidade Cornell, ex-desenvolvedora de software no MySpace e uma das primeiras da equipe da Scopely. Esse cara foi um recurso incrível para a empresa, graças à sua criação do Playgame. O Playgame era uma ferramenta capaz de rastrear bilhões e bilhões de horas de jogatina, e melhor ainda, oferecer análises super específicas sobre cada pessoa que contribuiu para essas horas. Ele rastreava quando os usuários faziam login, quanto tempo jogavam, com o que interagiam e principalmente quando compravam. Anker e a equipe analisavam esses dados e identificavam padrões positivos no comportamento dos jogadores. Eles podiam então agrupar esses padrões entre os jogadores em diferentes tipos de jogadores, segmentando seu público para que pudessem adaptar a jogabilidade e as ofertas dentro do aplicativo para cada tipo de jogador, garantindo que tivessem a melhor experiência possível em seus jogos, o que inevitavelmente levava a mais compras dentro do aplicativo.
Essa foi a estratégia usada pela Scopely em Yahtzee, com amigos e Scrabble Go. Não é surpresa que esses jogos baseados em dados se tornaram sucessos, renderam milhões e deixaram a Hasbro com vontade. Pode ter certeza, né? A Scopely aplicou esses princípios ao Monopoly Go com ainda mais precisão que em seus jogos anteriores. Quando uma equipe de 150 pessoas iniciou o projeto em 2016, a ideia original da Scopely era criar um jogo semi-estratégico, assim como o Monopoly de verdade. Mas depois decidiram simplificar o jogo a tal ponto que literalmente não exige nenhuma habilidade. E eu quero dizer literalmente. A mecânica central do jogo é simples. Você joga os dados, ganha dinheiro, constrói monumentos e repete só isso. Mas o jogo tem uma infinidade de mecânicas viciantes que, psicologicamente, mantêm os jogadores presos nesse ciclo por horas. Tudo graças aos dados e ao feedback da Playgame. Comece pelos visuais e efeitos sonoros. Praticamente toda vez que você aperta o grande botão vermelho na parte inferior da tela, você recebe uma recompensa. Dinheiro colorido aparece, grupos de dados explodem, fogos de artifício disparam como no 4 de julho, e efeitos sonoros tocam enquanto o celular vibra de empolgação. Cada jogada estimula seus sentidos constantemente, gerando uma descarga contínua de dopamina, como em um cassino. Ao contrário de um cassino onde você perde tudo, neste jogo raramente há perdas. As únicas são cadeia, imposto de renda e imposto de luxo. Casas, e mesmo ao cair nelas, a taxa paga é desproporcional ao que se ganha em uma boa casa. Apenas a mecânica de rolar os dados levou 1 ano para a Scopely desenvolver, buscando torná-la o mais satisfatória possível para o jogador. O lançamento foi projetado para que, ao tirar número baixo, os dados balancem e demorem a cair entre os números. Para compensar que a peça anda poucas casas, se o jogador tirar um número alto, ela já começa a se mover antes dos dados pararem. Ajustes assim garantem ritmo suave e equilibrado ao jogo. Sempre parece satisfatório, independente do número tirado, mas a satisfação ao rolar aumenta ainda mais com o elemento social do jogo. A Scopely domina outro truque psicológico. Jogadores de Monopoly Go podem adicionar amigos, ver seus níveis e competir juntos em eventos ao vivo. A parte mais traiçoeira desse aspecto do jogo é que você também pode roubá-los. Cair nas casas de ferrovia ativa um de 2 minijogos. Você pode demolir prédios do seu amigo por dinheiro ou roubá-lo em um assalto ao banco. Atacando repetidamente, é possível quebrar os escudos dele. E ter uma forma certa de ganhar o máximo de dinheiro. Quando você cai nesses quadrados, a parte que recebe dessa sacanagem, que é o seu amigo, recebe uma notificação toda vez que você atinge um dos prédios dele ou rouba dinheiro dele. Agora, esse sistema parece inocente na essência, mas juro por Deus, quando eu estava jogando, esse aspecto do jogo estava colocando todos os meus amigos uns contra os outros. Eu me lembro de acordar todo dia com a tela cheia de notificações dizendo que meu suposto amigo estava destruindo minha cidade. E é claro, eu revidava na mesma hora. Passei muito tempo construindo Paris, que porra é essa? Deixando de lado minhas tretas passadas com amigos, as guerras e o aspecto social do jogo rendiam horas de diversão até gastar todas as jogadas disponíveis. Outro ponto que a Scopely domina nesse jogo é criar formas de lucrar muito. No Monopoly Go você tem um número limitado de jogadas antes de não poder mais girar a máquina caça-níquel, ou seja, o grande botão vermelho, você entra num ciclo psicológico de rolar e ser recompensado ao ficar sem jogadas. Seu cérebro de macaco quer seguir rolando para se sentir bem. E a Scopely sabe disso. É por isso que quando você fica sem jogadas, aparecem pop-ups para você comprar mais jogadas toda vez. E essa é só uma das várias maneiras que a Scopely dominou as microtransações no Monopoly Go. Eu poderia falar sem parar sobre como eles monetizam cada centímetro desse jogo com pop-ups, ofertas sem fim e por aí vai. Mas acho que você já entendeu o recado. Você se vicia no ciclo de dopamina, e quando acaba, a Scopely oferece várias opções para continuar. Agora tudo isso foi desenvolvido e ajustado ao longo de 7 anos, usando dados da Playgame e algumas contribuições pessoais. Walter, Enker e a equipe dedicaram mais de 2.500 dias para garantir isso. Visuais, efeitos sonoros, rolagem de dados, elementos sociais, dopamina, ciclos de feedback e monetização se uniram para criar o jogo mobile mais satisfatório e lucrativo de todos os tempos. E esse tempo definitivamente foi bem aproveitado. Em 11 de abril de 2023, Monopoly Go teve um dia de lançamento impressionante, com 500 mil downloads. No mês seguinte, esse número chegou a 20 milhões, com o jogo arrecadando 17 milhões de dólares em 2 meses. Foi o maior lançamento de jogo mobile casual em 5 anos, até durante a Covid, e ficou entre os 5 jogos gratuitos mais baixados em mais de 100 países. Em apenas 7 meses após o lançamento, atingiu 1 bilhão em receita, tornando-se o jogo casual mais rápido a alcançar esse marco. Apenas 3 meses depois, eles dobraram a receita para 2 bilhões, e 5 meses depois disso, chegaram a 3 bilhões, tornando-se o jogo mobile mais rápido a alcançar esse feito em apenas 473 dias.
Ao mesmo tempo, os agora mais de 150 milhões de pessoas jogando esse jogo já haviam enviado mais de 300 milhões de solicitações de amizade passado pelo início, mais de 100 bilhões de vezes ido para a cadeia, 15 bilhões de vezes e destruído 50 bilhões de pontos turísticos. Mas essas pessoas estavam mesmo se divertindo com esse jogo? Um ano após o lançamento de Monopoly Go, cresceu na internet a ideia de que o jogo era apenas uma armadilha para gastar dinheiro e tempo. Monopoly não oferece nenhum benefício real na vida. Tudo isso pra quê? Só pra acabar ganhando mais dados, ficar sem de novo e querer conseguir mais dados parece que nunca tem fim. É uma enorme perda de tempo, sem nenhum objetivo além de aumentar um número. Parece recompensador por um tempo, mas depois você percebe que não tem fim ou conclusão, então você nunca vai se sentir satisfeito. Estou perdendo sono por esse jogo. Disseram que parece um esquema de pirâmide para gastar dinheiro. Um usuário do Reddit confessou ter mentido ao namorado sobre gastos em jogos e notou que a situação piorava, mesmo tendo apostado em cassino apenas 2 vezes. O pior foi ver o ex-marido de alguém recaindo no vício em jogos de azar por causa desse jogo. É literalmente jogo de azar. Isso é permitido para todas as idades só porque não envolve dinheiro real. Em apps de apostas com dinheiro é praticamente igual. Você paga para tentar a sorte e ganha figurinhas falsas. Esses e outros comentários mostraram que as pessoas perceberam de repente no que estavam envolvidas diariamente. Elas estavam enlouquecidas porque o jogo dominava suas vidas e sentiam vergonha de gastar tanto dinheiro nele. É como uma máquina caça-níquel, mas sem dinheiro real. Posso confirmar isso. Eu também gastei uma quantia considerável de dinheiro nesse jogo e, olhando pra trás, não valeu nem um pouco a pena. E eu realmente me odeio por ter feito isso agora, apesar do meu arrependimento. Outras pessoas também, isso não quer dizer que todos sentem o mesmo. O importante é conhecer as mecânicas viciantes desses jogos e decidir por si. Se você acha que vale a pena gastar tempo em jogos como Monopoly Go, tudo bem. Mas uma maneira garantida de usar seu tempo de forma inteligente é conferir este vídeo meu que o YouTube acha que você vai gostar, então dá uma olhada.